Queridos, nessa semana eu estava com o pastor Fernando e ele compartilhou comigo uma frase que me chamou bastante atenção. E a frase foi: se mudar, muda. Se não mudar, não muda. Algo extremamente óbvio. Porém, se você pegar esse óbvio e analisar com cuidado, você vai ver que a frase se mudar, muda, e se não mudar, não muda, carrega um significado muito profundo, um significado muito forte. Porque, de fato, posicionamentos geram resultados. Tudo aquilo que você faz e deixa de fazer, de alguma forma, interfere naquilo que você vive e naquilo que você deixa de viver. Os seus posicionamentos estão muito conectados com os seus resultados. Tem gente que quer mudança na sua vida, mas se você não se posiciona para uma mudança, sabe o que vai acontecer? Nada, não vai mudar. Por outro lado, tem pessoas que fazem pequenas mudanças rumo a um objetivo, mas essas pequenas mudanças, feitas consistentemente, com o tempo trazem o quê? Transformação. Posicionamento é algo que muda as nossas vidas. Aquilo que você faz define aquilo que você vive, aquilo que você deixa de fazer define aquilo que você deixa de viver em todas as áreas da vida. Nas suas finanças, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, aqui na igreja, mas especialmente na sua relação com Deus. Quando você diz que quer viver algo extraordinário da parte de Deus, mas você não se posiciona de acordo com esse desejo, posso te dizer o que vai acontecer? Nada. Por outro lado, se você for intencional e fazer o que precisa ser feito para se aproximar de Deus, você inevitavelmente viverá uma transformação na sua vida. Isso é algo tão especial, é tão maravilhoso, porque eu não sei você, mas eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Você quer isso também? Eu quero viver os sonhos, os planos, os projetos que Deus já escreveu para a minha história. Eu quero viver isso, mas para isso eu preciso fazer a minha parte. E fazer a nossa parte na nossa relação com Deus tem tudo a ver com dia após dia nós avançarmos. Porque Deus não é um Deus de zonas de conforto. Deus não é um Deus de estagnação. Deus é um Deus de progresso. É um Deus de avanço. É um Deus que quer que você constantemente esteja crescendo. Você constantemente esteja avançando em todas as áreas da sua vida, mas principalmente na sua relação com Ele. Deus não quer que você viva estagnado. Posso ouvir um amém aqui? Tem gente que é acomodado, mas Deus não quer que você viva em acomodação. Pelo contrário, Deus quer que você avance. E é por isso que o título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje é: você precisa avançar. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: você precisa avançar. Fala para a pessoa do outro lado: olha, você precisa avançar. Você que nos acompanha pela internet, você precisa avançar. Olha só o que está escrito num texto de Tiago, capítulo 4, o verso 8. A palavra de Deus diz, Tiago, capítulo 4, o verso 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Vou ler novamente. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Eu acho muito lindo quando eu olho para a palavra de Deus e vejo uma promessa do Senhor para a minha vida em uma condicional. Porque Ele diz que um resultado vai acontecer se você fizer algo. Você dá o primeiro passo e a partir desse passo algo vai acontecer na sua vida. No texto, Tiago está deixando bem claro que, olha, vocês precisam se aproximar de Deus, e ele deixa uma garantia. Porque quando você se aproximar de Deus, Ele também se aproximará de você. Cada passo que você dá na direção de Deus é um passo que Deus também dá na sua direção. Agora, a questão é: qual era o contexto em que Tiago estava falando quando trouxe essas palavras? Dizendo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago está falando com um povo que estava flertando com o mundo, estava flertando com desejos que não se conformavam com a vontade de Deus. Versículos anteriores, Tiago diz: é melhor ser inimigo do mundo e amigo de Deus do que ser amigo do mundo e inimigo de Deus. Tiago está dizendo
dizendo para os irmãos dessa igreja é o seguinte: vocês precisam fazer alguns ajustes na vida de vocês. Vocês precisam fazer algumas mudanças que vão levar vocês para um outro nível de relação com Deus. Porque do jeito que vocês estão, vocês não vão experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. E existem momentos que você e eu não desfrutamos do que Deus tem para a nossa vida, porque nós estamos cultivando hábitos, nós estamos cultivando comportamentos, nós estamos cultivando um estilo de vida que não nos aproxima de Deus. Então Tiago diz: vocês precisam ser amigos de Deus, aproximem-se de Deus. Agora, está muito claro para todos nós, precisamos nos aproximar de Deus para que Ele se aproxime de nós. A questão é, se aproximar de Deus não é algo que acontece de forma automática. E eu queria pedir até para o meu irmão gêmeo vir aqui no púlpito, porque daí vai ficar muito fácil da gente fazer essa ilustração, porque você olha para um lado está o pastor Lucas, você olha para o outro está o pastor Lucas também. Então, pastor Fernando, você pode vir aqui para frente, uma salva de palmas para o pastor Fernando. Quando a palavra de Deus fala que cada passo que você dá na direção de Deus é um passo que Ele dá na sua direção, é importante a gente entender que esses passos não são passos que acontecem de forma natural. Diferente da sua idade, que você pode fazer o que for, pode colocar botox, fazer lipoaspiração, pode colocar cabelo, pode fazer tudo isso, mas a idade vai avançar, independente do que aconteça. Posso ouvir um amém? O seu relacionamento com Deus não avança de forma automática, não é algo natural, existe um esforço, e esse esforço é um esforço feito racionalmente, de posicionamentos, esforços que te levam a avançar. Então não é algo que acontece de forma automática, ok? Então você volta para onde você estava. E também não é algo que acontece de qualquer forma. Por quê? Quando você está se aproximando de Deus, você não está se aproximando do seu colega da escola. Você não está se aproximando daquela pessoa que você faz um happy hour no final da semana. Você não está se aproximando daquela pessoa que você cresceu junto, ou daquela menina que você gosta, daquela mulher que você namorou um dia. Não! Você não está se aproximando de qualquer pessoa. Você está se aproximando do próprio Deus. E quando você se aproxima de Deus, não dá para se aproximar de qualquer forma. Tipo, e aí Deus, firmeza, tudo bem? Nossa, cara, tá tão bom, olha só, eu dei um passo na sua direção e você deu um passo na minha direção. Não, gente. Não é assim. Quando a palavra de Deus fala sobre nos aproximarmos de Deus, é fundamental você e eu entendermos que não é algo que acontece de forma natural e não é algo que acontece de qualquer forma. Existe um meio para que você e eu nos aproximemos de Deus. Existe uma forma para que você e eu avancemos na direção do Senhor, para que Ele avance na nossa direção. E como isso acontece? Eu vejo que é como se fossem etapas que constituem passos que nós damos na nossa jornada cristã. Eu acredito que aqui tem gente que já é convertida há mais de 10 anos. Se você é convertido há mais de 10 anos, levanta a mão aí para mim, para eu ver você. Mais de 10 anos. Tem gente que é convertida há mais de 5 anos. Alguém aqui é convertido há mais de 5 anos? Ok? Gente que é convertida há 2 anos, 3 anos. Alguns ali atrás, 1 ano. Tem gente aqui que ainda não teve um encontro com Deus. E essa mensagem é para todos vocês. Por quê? O primeiro passo para você caminhe na direção de Deus, constitui em você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro passo. Para você se aproximar de Deus, você precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E porque esse é o primeiro passo simples, imagina esses prédios que nós temos aqui na costa, ali em Sunny Isles, ali na costa, esses prédios maravilhosos. Se você não tiver um fundamento, o que vai acontecer com aqueles prédios? Vai passar pouco tempo, o prédio cai, o prédio não aguenta, porque a fundação é algo fundamental, é essencial. O mesmo para a sua vida com Deus. Crer em Jesus Cristo é um fator essencial, o primeiro passo para que você e eu nos aproximemos de Deus. E por que isso? A palavra de Deus é clara em dizer em João capítulo 4, verso 6, Jesus disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok, e o que isso significa? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: ninguém.
ninguém. Você pode ser uma pessoa muito boa, ter boas obras, não roubar, não matar, não adulterar, ser uma pessoa legal, generosa. Você pode, ter vários deuses na sua vida, ter pé de coelho no seu carro, ter um monte de coisa, ter um Buda lá na sua sala. Você pode ter um monte de coisa, mas a verdade é: Jesus é o único caminho para que você se aproxime de Deus. Se você quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Podem te dizer, não, todos os caminhos levam a Deus. Cuidado com isso. Porque quem anda por muitos caminhos acaba não chegando a lugar nenhum. E se você quer chegar naquilo que Deus tem para você, você precisa ter Deus na sua vida. Esse é o primeiro passo, é um passo essencial, é fundamento. O primeiro passo para você se aproximar de Deus se constitui em você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Posso ouvir um amém aqui na casa? O segundo passo, ou a segunda etapa que você dá em se aproximar de Deus, ela é a etapa de amar a Deus de verdade. Por quê? Quando você encontra o Senhor Jesus, quando você tem essa experiência com Deus e confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida, esse não é o fim da sua caminhada com Deus, existe um próximo passo. E esse segundo passo, essa segunda etapa, é uma etapa que se constitui de você amar a Deus de verdade. E sabe por que eu estou falando sobre amar a Deus de verdade? Porque dá para amar de mentira. Dá para amar só com palavras, mas a gente sabe que o amor verdadeiro não se constitui só de palavras. Tem muita gente que ama, mas na verdade não ama. Um homem que trai a sua mulher não ama a sua mulher. Ele pode até dizer, eu te amo, meu amor, mas se ele está traindo a sua mulher, então ele não ama a sua mulher. Sabe por quê? Como que nós definimos o que é amor? Como você e eu entendemos o que é amor para entendermos de fato como é essa etapa de se aproximar de Deus? Você mede o amor de acordo com a sua capacidade de renúncia. Se você tem uma disposição grande para renunciar outras coisas por uma coisa, é porque você de fato ama esse elemento, essa pessoa, essa coisa, essa atividade. É a sua capacidade de renúncia que define o quanto você ama. E Jesus, certa vez, quando foi questionado sobre quais seriam os maiores mandamentos, ele foi claro em dizer, isso está registrado no livro de Marcos, capítulo 12, o verso 30, que a palavra de Deus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus, ele está sendo claro aqui que se você quer viver a palavra de Deus, você precisa amar a Deus com tudo o que você tem, com seu coração, com seus recursos, com as suas forças, com a sua razão, enfim, com tudo o que você tem, porque isso é amar. E amar de verdade é estar disposto a renunciar a qualquer coisa por aquele que você ama. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não consegue renunciar a algumas coisas na sua vida. Deixa eu te dizer algo, o seu amor são só palavras, porque amor verdadeiro se converte em atitudes. Se não tem sacrifício, não existe amor. Se não existe renúncia, não existe amor. Isso na sua relação entre família, mas principalmente na sua relação com Deus. Se você não consegue renunciar nada por Deus, deixa eu te dizer algo. Você não ama a Deus. Você acha que ama a Deus, mas na prática você ama outras coisas. Porque como nós definimos o que é amor, é através da nossa capacidade de renúncia. Esse segundo passo, essa segunda etapa é uma etapa onde você se posiciona. Uma etapa que nós podemos chamar de santificação. Um momento onde eu falo, não, isso aqui não faz parte mais da minha vida. Aquilo ali faz parte. Isso aqui está de acordo com a vontade de Deus? Ok. Isso aqui não está de acordo com a vontade de Deus? Eu vou renunciar da minha vida. É dessa forma que acontece a sua declaração de amor a Deus. Porque aquele que ama a Deus obedece o quê? Os seus mandamentos. E obedecer é um ato consciente. Você conscientemente toma essa decisão. Essa é a segunda etapa para você se aproximar de Deus. E tem gente que já
já teve uma experiência com Deus, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já está amando a Deus de verdade, está sendo submisso à palavra de Deus e acha que a vida cristã termina por aqui. Não termina aqui, gente. A gente deve continuar avançando, continue avançando. E qual que é a próxima etapa? É a etapa onde você e eu somos cheios do Espírito Santo. É um lugar onde Deus capacita você para viver coisas extraordinárias que nós não conseguimos nem explicar com as nossas palavras. É nesse lugar, esse lugar onde você é cheio do Espírito Santo, que Deus te capacita para viver de acordo com a palavra de Deus. É o lugar onde o fruto do Espírito é gerado na sua vida. O que é o fruto do Espírito? Paciência. Quem aqui precisa de paciência? Amém, você precisa continuar avançando, né? Quem aqui precisa de amabilidade, ser mais amável? Quem aqui precisa de domínio próprio? Só alguns? Olha só, parabéns, uma salva de palmas para vocês que não precisam de domínio próprio. Vocês estão muito bem. Nós precisamos disso, e é exatamente nessa fase da vida cristã, em que você avança para ter uma experiência com o Espírito Santo, que você é cheio, que você transborda daquilo que só Deus pode gerar no seu interior. Os dons espirituais, os frutos do Espírito estão nessa fase da vida cristã. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 5, verso 18, para vocês verem como é importante isso. O texto diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é mais do que uma experiência pontual que você tem na igreja. É mais do que um arrepio que você tem durante o louvor. A pastora Carla estava orando, o fogo estava indo para todo lado, eu estou sentindo algo aqui. E você fala: uau, nossa, a pastora Carla tem uma energia diferente. Não, gente, Espírito Santo é muito mais do que isso. É você viver a plenitude de Deus, você transbordar da presença do Senhor. Se quando você creu em Cristo Jesus, você foi selado com o Espírito, quando você é cheio do Espírito Santo, nessa segunda bênção que Deus derrama sobre o seu povo, você transborda da presença do Espírito Santo, e as pessoas que estão ao seu redor começam a ser influenciadas através daquilo que transborda da sua vida. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero que as pessoas que estejam do meu lado sejam influenciadas por algo que eu estou transbordando, e o que eu estou transbordando é a presença do próprio Deus que está em mim. Essa fase de você continuar avançando. E daí você pode me dizer: pastor, então tá ótimo, esse é o ápice, esse é o momento mais glorioso da vida cristã. Eu já criei em Cristo Jesus, eu já amo Deus de verdade, estou disposto a renunciar a qualquer coisa, não me entristeço. Se Deus mandar eu vender todas as minhas coisas, eu vendo agora mesmo, dou aos pobres e vou seguir Ele. Já estou nesse nível. Não só isso, já estou cheio do Espírito Santo, está transbordando. Tem coisas que eu não consigo nem explicar, pensamentos, atitudes que eu estou tendo que não tem nada a ver com quem eu fui no passado. Alguém já viveu isso? Começou a viver coisas que você falou: nossa, não tem nada a ver com o que eu já fui no passado, de fato eu sou uma nova criatura. Você está cheio do Espírito Santo, e qual que é a próxima etapa? A próxima etapa da vida cristã para você se aproximar de Deus é você perseverar. Fala para a pessoa que está do seu lado: perseverar. No mundo dos negócios e no mundo do esporte, pessoas bem-sucedidas costumam dizer que o difícil não é chegar, o difícil é permanecer. O difícil não é alcançar o primeiro lugar, o difícil é permanecer no primeiro lugar. Porque para você permanecer no primeiro lugar, você precisa ter uma capacidade de resiliência muito grande. Você precisa de maturidade, porque quando você está em primeiro lugar, você se transforma no maior alvo de todo mundo. Se você está no mundo dos esportes, você é o alvo a ser batido. Eu sei que tem muitos são paulinos na igreja, mas eu sou palmeirense, eu tenho que falar. Nós somos o alvo a ser batido, desculpa, gente, tá? Quando você se torna a companhia de maior sucesso, sabe, no seu ramo, toda a concorrência vai mirar em você. Como que a gente pode bater aquela companhia? Como que a gente pode bater aquela empresa? Perseverar é talvez um dos grandes desafios da vida cristã.
mas é um desafio que faz parte de um tratamento de Deus na sua vida. Olha só o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, os versos 36 a 39. A palavra do Senhor diz: vocês precisam perseverar. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: você precisa perseverar. Precisa. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, a vida cristã tem tudo a ver com um constante avanço, e nesse texto a palavra de Deus é clara em dizer que você precisa perseverar, porque você está perseverando, não na espera de que nada vai acontecer, não, mas você persevera porque existe um prêmio para aqueles que perseveram, a salvação final, o momento em que você vai se aproximar, se apresentar diante de Deus, esse momento é justamente para aqueles que perseveram. E perseverança é uma marca de maturidade. Toda pessoa que vem conversar com você e diz: estou pensando em desistir desse negócio. Ou a pessoa começa um projeto: não, estou pensando em desistir desse projeto. Desanimei, comecei um relacionamento, não deu certo. Ela não é assim 100% perfeita como eu tinha idealizado. Jura? Demorou tanto para você descobrir que ela não era tão perfeita? A imaturidade é justamente o que te leva a querer desistir das coisas. É no lugar da imaturidade que você desiste de buscar a Deus quando as coisas que você quer não acontecem. É no lugar de imaturidade que quando acontece um problema na sua vida você some da igreja. Por quê? Esse é um sinal de imaturidade. É por essa razão que nesse caminho da gente avançar para próximo de Deus, o ápice é a perseverança. É quando você já creu em Cristo Jesus e guarda isso no seu coração. Você obedece à palavra de Deus e você se submete ao Senhor como aquele que ama a Deus acima de qualquer coisa. Você está disposto a renunciar a qualquer coisa por Deus. Você está cheio da presença de Deus. O Espírito Santo realmente tem se manifestado de uma maneira poderosa na sua vida e você persevera nisso. Você persevera e vive aquilo que é extraordinário que só Deus pode produzir na sua vida. Meu irmão, você precisa avançar e continuar avançando. Eu preciso avançar e continuar avançando para próximo de Deus. Sabe por quê, queridos? Quando você se aproxima de Deus, experiências extraordinárias acontecem. A primeira experiência de quando você se aproxima de Deus é que com maior clareza você escuta a voz de Deus. Quem aqui cresceu numa casa onde a pessoa precisava falar alguma coisa, ela estava na cozinha, no andar de baixo, precisava falar com alguém que estava no banheiro, lá no andar de cima, e daí a pessoa: fulano! Alguém cresceu nesse ambiente? A pastora Carla disse: eu ainda vivo nessa casa. Quanto mais distante você está da pessoa, mais difícil é você ouvir com clareza o que ela tem para dizer. E tem gente que me diz: pastor, eu não estou entendendo o que Deus tem para mim. Claro, você está distante dele, como você quer ouvir? Você quer que ele fique gritando lá da cozinha o que é para você fazer? Guarda isso no seu coração. Deus não fica gritando, não. Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele não se submete a ficar gritando para que você escute a voz dele. Ele quer que você vá até ele. E conforme você se aproxima dele, ele vê o seu posicionamento, ele se aproxima de você e você começa a ouvir a voz de Deus com clareza. Irmãos, nós precisamos de clareza. O que tem de gente tomando más decisões, fazendo besteira, batendo cabeça, isso é falta de clareza. Se você precisa de clareza, você precisa se aproximar de Deus. Quanto mais próximo de Deus, com maior clareza você escuta a voz do Senhor. Isso é natural, acontece. Porque quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Uma segunda característica que acontece quando você se aproxima de Deus é que você enxerga com maior nitidez os feitos de Deus. Normalmente, pessoas que só reclamam, e tem algum reclamão aqui no nosso meio, essa é a hora de você cutucar o seu marido ou sua esposa e falar assim: é você que só reclama. A pessoa que só reclama,
ela só reclama porque tudo incomoda ela, não é verdade? E se tudo incomoda ela, o que ela está vendo? Ela só está vendo coisa ruim. Basicamente, a pessoa que só reclama é uma pessoa que só vê coisa ruim, né? Agora, diferente da pessoa que só reclama, a pessoa que tem um coração agradecido, ela é a pessoa que só vê as coisas boas. Ela enxerga nos detalhes as coisas boas que acontecem na sua vida. E eu posso te garantir isso, conforme você se aproxima de Deus com maior clareza, você vê aquilo que Ele está fazendo. Você vê o agir dEle na vida das outras pessoas, porque você não está pensando só na sua vida. Você se aproxima e começa a ver os feitos do Senhor, a bondade dEle. Meus irmãos, nós somos muito abençoados. Eu não sei se você se sente abençoado, mas eu me sinto muito abençoado. Esse irmão, essa irmã que está do seu lado é uma pessoa abençoada. A gente é abençoado demais. Sabe, tem gente quando chega nos Estados Unidos a primeira vez, fala que esse lugar é o paraíso. Que lugar lindo! Olha só, as ruas, não tem buraco aqui. Eu posso esquecer meu iPhone no banheiro que não vão pegar, sabe? É tão maravilhoso. Aqui eu posso ter um carro legal que não vão dar um tiro em mim de distância, não vão, sabe? Eu posso andar com um relógio legal. E você fala, nossa, esse é o lugar. Daí a pessoa muda para cá com aquele post. Presente de Deus. Direcionamento de Deus. Deus me direcionou de uma forma tão clara. Daí passam alguns meses, anos, a coisa aperta. Você pode viver no paraíso aqui na terra, que ainda assim, em algum momento, as coisas vão apertar para você. Seja financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, as coisas apertam. E daí a pessoa fala, nossa, essa terra aqui, que saudade do Brasil. Pão na chapa e café com leite de manhã. Casa da minha avó, que eu ia lá, ela fazia um docinho para mim. Nossa, era tão gostoso ir andando para o mercado. Eu saía de casa e ia andando assim, olhando para os lados assim para não ser assaltado. Se via alguém de touca, saía correndo, entrava no primeiro estabelecimento. Gente, quanto mais próximo de Deus, com maior clareza você vê o agir de Deus. Você vê Deus se movendo na sua bondade, na sua fidelidade, no seu sobrenatural. Nós estamos experimentando isso como igreja. Vemos pessoas que estão se aproximando de Deus intensamente. E é natural que essas pessoas comecem a desfrutar de experiências com Deus de uma maneira sobrenatural. Porque quando você se aproxima de Deus, você não apenas ouve a voz dEle com mais nitidez, você não apenas enxerga o que Ele está fazendo com maior nitidez, mas você também com maior frequência desfruta do sobrenatural de Deus. Você desfruta de coisas que a gente não consegue nem explicar. Essa semana mesmo, ouvi um testemunho de uma família aqui da igreja. Se você está precisando de fé, conversa com a Clau e com o Marcelo no final do culto. Eles têm um testemunho para edificar a sua vida. Mas é algo sobrenatural, é algo que não acontece. Sabe, conversa com o Lei, com a Flávia, é tanto testemunho que você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Pessoas que caminham próximas de Deus, desfrutam do sobrenatural de Deus com frequência. Tem gente que pensa que viver o sobrenatural de Deus é algo pontual que vai acontecer em um evento, mas não. Viver o sobrenatural de Deus é caminhar com Ele dia após dia, ver aquilo que Ele está fazendo. Você já parou para pensar que quando Deus chamou os seus discípulos, Ele chamou os discípulos para caminharem com Ele? E caminhando com Jesus, o que eles iam todos os dias? Milagres e mais milagres e mais milagres. O que é um milagre? É a manifestação sobrenatural de Deus. Depois, antes de Jesus ressuscitar, Ele reuniu os seus discípulos e disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Essa grande comissão, né, que nós carregamos como igreja, chegou até os dias de hoje, e talvez você não saiba, mas deixa eu te dizer algo, você é um discípulo de Cristo. E através do Espírito Santo que habita em nosso meio, você tem a possibilidade de caminhar com Deus. Quanto mais próximo você caminha com Deus, o sobrenatural de Deus se torna algo mais cotidiano na sua vida. O problema é que a gente vê muita coisa na nossa sociedade, a gente acompanha as notícias de tudo que está acontecendo e não nos aproximamos de Deus. A gente começa os nossos dias vendo a vida dos outros no Instagram e não nos aproximamos de Deus. A gente passa muito tempo buscando aquilo que não é de Deus, e depois a gente fala, nossa, hoje o culto foi frio. Na verdade está difícil de ser frio, porque está um calor nervoso aqui, né, hoje, mas, o culto foi frio. Tem até um bichinho aqui falando comigo que foi frio. Não é que o culto foi frio.
Porque Deus não quer que você seja aquecido aqui. Deus quer que você traga a chama da sua vida para este lugar. E juntos nós desfrutemos de tudo aquilo que Deus está fazendo diariamente nas nossas vidas. Isso se manifesta em um grande evento. Quando a igreja está reunida com maior frequência, você vê aquilo que Deus está fazendo, milagres acontecendo. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de conversar com o pastor José Carlos. É fato que hoje nós não sabemos onde ele está, porque ele é como o vento, não sabemos de onde ele veio e para onde ele vai. Cada hora ele está aqui. Da última vez que eu vi ele na igreja, eu falei, deixa eu dar um abraço aqui logo nele, dar um beijo, porque eu não sei onde ele vai estar daqui 5 minutos. Mas quando você conversa com o pastor José Carlos, ele compartilha tantas histórias que você fala, pastor, aí você forçou. Aí é demais. Não dá. Mas daí tem a pastora Cláudia para falar, é verdade. Nem eu acreditava que ia acontecer, mas aconteceu. Quem caminha próximo de Deus, desfruta do sobrenatural de Deus de maneira constante, com uma frequência muito grande. Fato é que eu não sei em que fase da vida cristã você está nesse momento. Mas uma certeza eu tenho. Deus marcou o encontro desse domingo aqui. E sabe por que Deus marcou esse encontro? Porque tem gente nesse lugar que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem gente que tem sofrido e não entende que esse sofrimento nada mais é do que um buraco na sua alma que só pode ser preenchido por Deus. Deixa eu te dizer algo, existem experiências que vão te ludibriar por alguns momentos. Existem experiências que vão te entreter por alguns minutos, mas existe um buraco na sua alma que só pode ser preenchido pela presença de Deus. E Deus marcou esse encontro com você para dizer, olha, está na hora de eu preencher esse vazio que tem gerado sofrimento na sua vida. Tem pessoas aqui no nosso meio que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas na verdade não levam a vida cristã a sério. São o que nós vemos aqui nos Estados Unidos como pessoas que são good Christians. O que é um good Christian? Paga os seus impostos, não traz sua esposa, tem seus filhos assim crescendo numa escola cristã, alguma coisa desse tipo. Então são bons cristãos, está tudo certo, está tudo bem. Mas deixa eu te dizer algo, Jesus não morreu numa cruz para você se tornar um good Christian. Jesus se entregou na cruz para pagar a sua dívida, a minha dívida, pagar os nossos pecados. Com o sangue precioso de Jesus você foi comprado. Você não é mais escravo do pecado, mas agora você é servo de Cristo. E está na hora de você começar a se submeter à vontade de Deus. Está na hora de você renunciar a algumas coisas na sua vida que você gosta. E você fala, mas qual é o problema disso? O problema é que te distancia de Deus. Se essas amizades se distanciam de Deus, até quando você vai ficar cultivando esses relacionamentos? Se essas práticas te distanciam de Deus, até quando você vai cultivar isso? Você precisa avançar na direção de Deus. Na salvação você tem um grau de revelação de quem Deus é. Quando eu estou aqui, eu tenho um grau de revelação de quem Deus é, de quem Ele é. Quando eu dou mais um passo, quando eu avanço, o grau é diferente, a visão. E por que é diferente a visão? Porque eu estou me aproximando dele, ele está se aproximando de você. Nenhum sacrifício feito na presença de Deus é um sacrifício feito em vão. Todo sacrifício que é feito por amor a Deus, acima de todas as coisas, é um sacrifício que Deus se alegra, se agrada disso. Isso sobe como um perfume agradável nas narinas de Deus. Mas tem gente que se acomoda aqui e diz, não, ok, tá tudo bem, eu tenho uma vida legal, sou um dizimista na igreja, vou nos cultos, às vezes apareço nas atividades da semana, tá tudo certo. Mas não para por aí não. A palavra de Deus diz, aproximem-se de Deus. Você precisa ter essa experiência sobrenatural que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os discípulos e algo extraordinário aconteceu. Tem coisas na sua vida que não vão ser transformadas pela força dos seus próprios braços. Você pode até se posicionar e dizer, eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais isso, mas deixa eu te dizer algo, se você não der esse passo para ser cheio da presença de Deus, tem coisa que você não vai se libertar,
porque existe uma transformação sobrenatural que só acontece na vida daqueles que estão cheios da presença de Deus. E esse é mais um passo que você dá na direção de Deus, e é um passo que Ele te dá na sua direção. Isso é tão maravilhoso, quando você está transbordando da presença de Deus. As pessoas do seu trabalho veem, tem algo diferente naquela pessoa. Não é só porque ele não bebe com a gente na hora que a gente está lá no happy hour. Não, tem algo diferente, tem uma energia. Vamos dizer muito essa palavra. Tem uma energia, tem alguma coisa. Mas é a presença de Deus transbordando através da sua vida. E daí você pode dizer, mas eu já estou cheio do Espírito. Eu estou cheio do Espírito, eu estou pronto. Estou voando, faca no capeta. Você está assim tipo, né? 2.0, você está assim voando. Mas deixa eu te dizer algo, se você não conseguir perseverar, você pode abrir mão de tudo isso que você viveu. E eu vejo pessoas que chegam em uma experiência com Deus, uma experiência muito forte com o Senhor. Gente que tem visões, gente que desfruta de milagres, gente que tem histórias maravilhosas, mas pelo fato de esquecer que precisa continuar caminhando na direção de Deus e perseverando, essas pessoas começam a retroceder. Perseverar é se manter em um ritmo em que você nutre o seu compromisso com Cristo, você mantém uma vida de obediência e santidade, você está cheio da presença de Deus, e você persevera por anos e mais anos, até o grande dia em que o Senhor Jesus Cristo vai retornar para buscar a sua igreja. Meu irmão, você precisa avançar, talvez hoje, você é alguém que carrega uma história linda com Deus, mas que não está vivendo nada com Deus. Alguém que no Brasil fez muito para Deus, teve experiências, fez parte de ministérios, mas aqui você não está vivendo 5% do que você viveu lá. O que aconteceu? Você se conformou em retroceder e se tornar um good Christian. Aqui tá bom. Mas a palavra de Deus nos exorta no dia de hoje. Está na hora de você avançar. Está na hora de você avançar novamente. Está na hora de você avançar. Está na hora de você avançar. Está na hora de você avançar, para que você e o Senhor estejam tão próximos, que você escute a voz de Deus, que aquilo que te tentou no passado não te tente mais, que aquilo que você teve de fraqueza no passado, você não sinta mais essas fraquezas, que a obediência não seja um fardo, mas seja um privilégio, um prazer. Eu estou seguindo o amado da minha alma, estou seguindo aquele que se entregou por mim, e estando próximo de Deus, você vai viver tudo aquilo que Ele tem para você. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Irmãos, todos nós precisamos, é um constante avanço, porque Deus é uma fonte inesgotável. É como se você entrasse em um lago muito profundo e começasse a mergulhar. Você se aproxima do chão, mas você não chega no chão porque ele é muito fundo. Isso acontece na nossa relação com Deus. Deus é uma fonte inesgotável, e eu não sei quanto tempo vai demorar na sua vida cada um desses processos, dessas etapas. Claro que a salvação é algo que acontece em um ato de fé, mas a obediência pode ser algo que você vai se posicionar e vai ser um desafio para você. Mas lembre-se, se mudar, muda. Se não mudar, não muda. Precisa fazer a sua parte, precisa deletar algumas pessoas da sua rede de relacionamentos, precisa cortar algumas coisas da sua vida, precisa tirar. É posicionamento seu, mas continue avançando, porque Deus tem uma experiência sobrenatural para a sua vida, e eu tenho que te dizer, essa experiência sobrenatural não é o fim. Continue avançando. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. E quando você decide viver tudo aquilo que Deus tem para você, em um caminho de perseverança, meu irmão, o Senhor vai derramando graça, o Senhor derrama do seu favor, o Senhor fortalece nos dias difíceis, porque o lugar da perseverança não é um lugar de ausência de dias difíceis. Nesse lugar existirão dias difíceis, mas é nesse lugar que o Senhor te fortalece, é nesse lugar que o Senhor coloca fé no seu coração, é nesse lugar que você não desiste porque as coisas não estão caminhando, é nesse lugar que você não desiste porque tudo está indo muito bem, é nesse lugar que você experimenta constantemente o poder sobrenatural de Deus. Igreja do Senhor, nós precisamos continuar avançando. Precisamos continuar avançando, mesmo nessa situação que nós temos de conforto, de infraestrutura do país que vivemos.
Eu tô me sentindo em casa aqui, porque eu cresci num lugar onde não tinha ar-condicionado, sabe? E quando eu comecei a pregar não tinha ar-condicionado e as portas ficavam tipo o box do banheiro. Então eu tô me sentindo em casa nesse calor. Gente, pode estar o calor que for, a gente pode ir para uma tenda cultuar a Deus e ficar nesse calorzão ali, todo mundo de shorts e regata, sem biquínis, tá bom, gente? Vamos lá, vamos ter bom senso. Mas todo mundo assim, sabe, mesmo que seja calor, tamo lá, gente. Tamo lá buscando a presença de Deus. Eu quero avançar, eu quero avançar, eu quero avançar. Eu não quero conforto, eu quero um avanço. No lugar de querer conforto, busque avanço na presença de Deus, porque tudo aquilo que Deus tem para você nos seus próximos dias não se compara com aquilo que você já viveu nos dias anteriores. Deixa eu te dizer isso. Tem gente aqui que viveu grandes experiências no passado com Deus. Aquilo não se compara com o que Deus ainda pode fazer na sua vida. Você precisa avançar, você precisa avançar, você precisa avançar. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aleluia! Todos nós precisamos avançar. A pessoa que está aí do seu lado precisa avançar. Todos nós precisamos avançar. E hoje é o dia que Deus preparou para você dizer: olha, agora eu vou mudar. Porque se eu mudar, as coisas vão mudar. Esse é o momento para você se aproximar de Deus. E se você acredita que você precisa avançar, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Eu quero orar por você.